Então, aqui do nosso painel regional Debates, você confere com a gente, acompanha conosco sempre de segunda a sexta-feira, informações importantes, discussões, debates e na pauta aqui dos temas que envolvem a região metropolitana da Baixada Santista. E sempre, claro, a discussão aprofundada dos assuntos, dos temas da pauta nacional também. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise, não é? Diariamente às 20 horas, você pode estar estranhando esta semana, a reprise não entrou no horário comum por causa das transmissões dos jogos da Unisanta, não é? Mas, encerrados os jogos, voltamos aí no ritmo normal. E o painel regional, um pouquinho mais à frente, sempre na sequência do JB, a referência correta, né? Especialmente também, claro, por causa das transmissões dos jogos da Unisanta esta semana e na semana que vem. Nessa edição, o painel Regional Debates abre espaço para discutir e debater a segurança pública e, mais especificamente, não é, o caso que envolveu Naldinho, não é, que saiu de circulação, desapareceu, está vivo, está morto, ninguém sabe, não é? E há o lançamento de um livro a respeito dele, nós vamos falar muito aqui durante o programa, exatamente com o autor do livro, o jornalista especializado na área policial, Eduardo Veloso, aqui com a gente. Tudo bem, Veloso? Prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite, Boturão. Boa tarde. Boa tarde, né? Estamos Boturão, correto. Boa tarde. Boturão, amigos da mesa, Paulo Della Rosa, Heraldo José dos Santos. Paulo Della Rosa, doutor Paulo Della Rosa, delegado aqui na nossa região, né, durante muito tempo, participa com a gente aqui pela primeira vez que eu recebo, satisfação imensa em tê-lo aqui na mesa. Obrigado pela presença. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Boturão. É uma satisfação enorme, especialmente por esse dia tão importante, tratarmos de um assunto de tamanha importância com o aval de pessoas que conhecem o assunto. O jornalista e advogado Eduardo, o meu querido amigo Heraldo, e esse programa é realmente um alcance inacreditável. Muito obrigado ao Paulo Della Rosa por estar conosco, né? A presença importante e diferenciada aqui com a gente. O Heraldo José dos Santos, jornalista, advogado, nosso comentarista habitual, conosco em mais esta edição. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Uma honra aqui estar nessa mesa hoje aqui com os colegas, amigos, o Eduardo Veloso e o Paulo Della Rosa. E eu queria, na abertura do programa, dar um abraço, mandar um beijo especial à dona Cristiane, certo? Nossa telespectadora de todos os dias, né? Acompanha a gente nesse horário, acompanha a gente à noite. Obrigado aí pela referência, obrigado pelos elogios. Um beijo para você e continue aí com a gente, viu? Cristiane, com todo respeito, esposa aqui do Paulo Della Rosa. Um beijo, viu, Cristiane? Muito obrigado. 3014-5281, telefone que você tem sempre à sua disposição para entrar em contato conosco, participar com a gente, enviar o seu comentário, a sua pergunta, a sua opinião a respeito dos assuntos, dos temas colocados em discussão e em debate. Nós temos também à sua disposição o nosso Facebook, a nossa página na rede social, facebook.com/painel regional. Você acompanha a gente em tempo real pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no ícone painel regional e acompanhando a gente online, não é? E o programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube, você revê os trechos que julgar mais interessantes, ou o programa por inteiro, e aí fica a seu critério. Na abertura do painel debates, sempre destaque especial para os nossos parceiros, né? Parceiro do dia a dia, o jornal Diário do Litoral, DL na capa, trazendo esta manchete aqui. Obras começam em 2016, manchete referente aos teleféricos aqui de Santos. O sistema vai integrar o Valongo, os morros do São Bento, Vila Progresso, também Nova Sintra e ainda o bairro Caneleira, na zona noroeste. Os vagões devem vir ou da França ou da Suíça, vai depender do processo licitatório que vem pela frente. Eduardo Veloso, por favor, recebe aqui, repassa aí ao Dr. Paulo e também ao Heraldo José, né? mais essa colaboração nossa aqui com o Jornal Diário do Litoral, o DL. Vou destacar também a manchete do Gazeta, que você sabe é do mesmo grupo do DL, circula por toda a Grande São Paulo, em mais de 250 cidades do estado, e fala: comércio tem pior Dia dos Pais em 5 anos. A manchete realmente é preocupante na área econômica. As vendas a prazo no último Dia dos Pais tiveram resultado mais fraco nos últimos 5 anos, de acordo com o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Vou pegar aqui mais 2 exemplares do Gazeta, tá certo? E pedir para que o Veloso me ajude aqui também. Fica com o seu e repassa aí aos nossos companheiros de bancada. Bom, o Veloso, você acompanha a área policial há muitos anos, repórter experiente no jornal Tribuna, especialmente, não é? E
é professor também, deu alguns cursos de extensão aqui na Universidade de Santa Cecília, nessa área de jornalismo policial, que tem aí alguns quesitos interessantes, né? A gente pode falar até um pouquinho depois na sequência, algumas coisas, algumas curiosidades, às vezes eu preciso que o jornalista tenha uma certa cautela em relação a determinadas informações para não atrapalhar o trabalho da polícia. O delegado Paulo de la Rosa está aqui e vai poder confirmar isso que eu estou colocando, isso que eu estou falando, enfim, né? Mas você acompanhou de perto todo esse caso que envolveu o Naldinho, que em tese representava aqui o Comando Vermelho, não é? Então, uma grife do crime organizado que se enraizava lá no Rio de Janeiro, depois trouxe os seus tentáculos para cá também. Houve o envolvimento do Edson Schoube do Nascimento com o Naldinho, nesse caso aí, que você acabou relatando também. Até recentemente o Edinho, filho do Rei Pelé, acabou voltando à prisão, né? Hoje está em liberdade, me parece condicional, é isso, né? Não, ele está recorrendo em liberdade no processo. Perfeito. E o que é que levou você a resolver escrever um livro, especialmente um livro sobre o Naldinho, já que é o tipo do assunto, o tipo do caso aí que causa aí tremores, né, em muita gente, né? Se envolver com esse tipo de caso. E você aproveita um caso forte, pesado, né, desse tipo e lança um livro. Explica pra gente aí. Bom, mais uma vez, boa tarde, Boturão, telespectadores da Santa Cecília. Realmente é um caso pesado, é um caso, como a gente pode falar, barra pesada no jornalismo, mas ao mesmo tempo é um caso muito intrigante. Já faz mais de 5 anos, já quase completando 6 anos do misterioso desaparecimento do Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho, sem que haja uma pista sequer sobre o que efetivamente aconteceu com ele. Se ele foi eliminado por rivais do PCC ou se ele estrategicamente ele fugiu até para poder escapar, né, do braço da justiça, até porque recentemente ele foi condenado a 33 anos e 4 meses em um dos processos apenas que ele responde. E esse mistério, e também a gente que milita na área policial já há muitos anos, sempre sendo questionado aí pelas ruas, aí nas nossas caminhadas, sobre o que aconteceu, onde estaria, o que teria acontecido com o Naldinho, tais fatos acabaram nos estimulando, né, a fazer uma investigação mais aprofundada sobre isso, e o trabalho dessa pesquisa acabou resultando nesse livro-reportagem, que nada mais é do que uma reportagem de jornal, só que um pouquinho mais extensa, razão pela qual ela foi formatada em um livro. Você acompanhou como repórter do Jornal da Tribuna, passo a passo desse caso todo aí, envolvendo aí o Naldinho e até a própria participação, não dá para a gente dissociar, não é? Do próprio Edinho? Isso aí foi em 2005, em junho de 2005, a Operação Indra do DENARC, ela acabou desmantelando a quadrilha que era liderada pelo Naldinho e da qual supostamente faria parte o Edinho, né? Além de outras pessoas. E por conta até da participação suposta do ex-atleta, do ex-goleiro, o caso acabou ganhando uma repercussão mundial e até mesmo internacional, né? E a quadrilha inteira foi presa. Depois, beneficiada por habeas corpus, acabou saindo da cadeia pela porta da frente, o processo foi reiniciado do zero e o Naldinho desde então desapareceu, né? O Naldinho foi liberado. Foi liberado. Ele foi libertado por conta de um habeas corpus. Depois que ele deixou a prisão, simplesmente sumiu. Aí o processo que havia sido anulado por uma falha do rito processual foi reiniciado do zero e por conta dessa situação de não localizado, né, do Naldinho, ele foi declarado, né, rével e teve a preventiva decretada em 2 processos, um de tráfico e posse ilegal de armas e munições e outro de lavagem de dinheiro, 2 processos que são derivados da Operação Indra. Ele ainda responde a mais um processo de homicídio na vara do júri de Santos,
pelo qual ele também está com preventiva decretada. Sendo que o processo de lavagem de dinheiro, como eu já falei, agora em maio, ele chegou ao seu final com a condenação do Naldinho e alguns comparsas a 33 anos. No caso específico do Naldinho, que está desaparecido, sem o direito de recorrer em liberdade. Os demais estão podendo aguardar o julgamento do recurso de apelação soltos. Muito bem. Doutor De La Rosa não foi delegado nesse caso, né? A gente sabe disso, mas, claro, acompanhou tudo isso e acompanhou uma série de outros crimes e outras questões importantes que envolvem aí essas facções criminosas, essas grifes criminosas. O PCC, a gente sabe que continua atuando fortemente aqui pelo estado de São Paulo e pelo Brasil afora, né? Já o Comando Vermelho, eu não sei se foi exterminado, se continua, se... Aqui a gente não ouve muito falar nele, não, né? Boturão, lamentavelmente, esse termo grife me parece bastante apropriado. Por conta de um processo lamentável de acovardamento da sociedade, como um todo, também da polícia, mas não só da polícia, essa indústria do crime vem assumindo proporções inaceitáveis e, para muitos de nós, até mesmo inimagináveis. Em que pese as relações afetivas, e são muitas que tenho com o Eduardo, não é por isso que eu saúdo de maneira tão efusiva o lançamento desse livro. É uma demonstração daquilo que sonho para a nossa sociedade, Boturão. A participação efetiva no combate à criminalidade. É uma atitude intrépida, uma atitude corajosa, feita por um cientista da arte de escrever. Eduardo é um jornalista que acompanha a rotina policial desde sempre. Acompanha de forma técnica e de forma emocional. Se envolve, tem interesse. E eu recomendo que leiam o livro para que tenhamos, através das palavras de um cientista, o Eduardo, a verdadeira noção da amplitude da desgraçante atuação do crime organizado no nosso país e, especificamente, na nossa região. É lamentável. Há, sim, ainda o Comando Vermelho, há o PCC, em que pese uns e outros que detêm o poder, às vezes ficarem temerosos de fazer uso dessas siglas, mas eu não penso assim, Boturão. O Heraldo me conhece há bastante tempo e sabe que eu acredito que a população tem que ter a informação para que tenha, a partir da informação, a vontade, o desejo de, enquanto sociedade, colaborar com o trabalho da polícia. Esse livro investigatório, essa peça importante de conscientização da realidade brasileira em questão de segurança pública, é um avanço. Avanço esse, Eduardo, que eu espero que reverbere, que outras pessoas, outros segmentos da nossa sociedade, Boturão, se empenhem em participar desse longo, delicado, mas absolutamente necessário processo de segurança pública. Nessa época que o Veloso citou aqui, né, Heraldo, 2005, havia uma guerra aqui pelo estado de São Paulo declarada, né, porque o Rio, o governo do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, não é, iniciou lá um processo de combate muito forte ao Comando Vermelho, que andou se deslocando aqui para São Paulo, não foi isso? E aqui o PCC falou, pô... E no ano seguinte teve a rebeldia do PCC que situou, deixou em estado de sítio praticamente o estado de São Paulo inteiro. Durante um dia, né? Durante um dia, mais de um dia, né? Você tinha medo de sair de casa. Não, foi um dia que foi um dia virou noite, né? Uma coisa impressionante, todo mundo correu para suas casas. Antecipando Pânico já total. Uma rebelião em todas as penitenciárias do estado de São Paulo, né? Realmente. Agora, eu queria saber do Veloso, aproveitar a presença do Veloso aqui, indagar ele como é que ele lida com as críticas de que setores da mídia glamorizam demais o crime. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem estudos muito criteriosos, muito sérios, muito técnicos, que apontam que estamos vivendo a era do crime. Não apenas Brasil, mas no mundo inteiro, né? E que, ao lado também do tráfico de drogas, do narcotráfico internacional, a indústria da contrafacção é uma das que mais prosperam no mundo. Eu concordo com a observação do Heraldo, no sentido de que alguns setores da mídia realmente glamorizam o crime. Eu não acho que o crime é para ser glamorizado.
Agora, não há de se confundir glamorização, como bem disse o Heraldo, com informação, né? Eu acho que a sociedade ela tem o direito de ter uma radiografia do que está acontecendo. Porque o que acontece é que algumas autoridades constituídas, até por conta de pretensões e interesses políticos, elas fazem esse ataque à mídia, genericamente falando, de que há uma glamorização, quando na realidade eles querem que tudo seja abafado, oculto, adotando-se a política do avestruz, né? A situação está ruim, então vamos enfiar a cabeça debaixo da terra e fazer de conta que nada está acontecendo. E nessa obra aqui, embora ela tenha um personagem, né, um protagonista que é o Naldinho, ela aproveita a figura desse protagonista para traçar uma radiografia do crime, não só aqui na região, como em todo o estado de São Paulo. Porque por ocasião da prisão do Naldinho e de sua quadrilha, em 2005 pela Operação Indra do DENARC, estava havendo uma guerra entre primeiro comando da capital e, não diria comando vermelho especificamente, mas com os traficantes do estado de São Paulo que ainda queriam fazer do tráfico de drogas uma carreira solo. Estou mostrando aqui, viu, Veloso? Só para te interromper rapidamente, okay. Mostrando o livro que você está lançando agora. Naldinho, uma história sem final. Essa aqui é a capa. Livro de autoria aqui do Eduardo Veloso, enquanto o Veloso vai falando sobre jornalismo policial, glamorização do crime, informação, que é a diferença entre informação, né, e sensacionalismo. Né? Correto. E naquela época, como eu falava, havia uma guerra, porque o PCC ele estava num processo de tomada de todos os pontos de tráfico do estado de São Paulo inteiro. Começou pela capital, aí ele se estendeu para a Baixada e Litoral, depois a próxima etapa foi para o interior. Então, hoje em dia, o que acontece? Não existe, como anteriormente, o traficante solo. Hoje em dia, o traficante, se quiser ser traficante, ele vai comprar o entorpecente do PCC, vai pagar uma mensalidade para o PCC, vai prestar conta para o PCC e vai ter o PCC como seu sócio majoritário. É factory, então. Entendeu? Factory. Então foi isso que acabou gerando uma matança que, subestimando os números, resultou na eliminação de mais de 15 pessoas ligadas ao Naldinho, que não aceitava, até para não ter os seus lucros reduzidos, se filiar ou ter o PCC como parceiro. Ele queria... PCC hoje domina todos os pontos de tráfico? Tudo, tudo. Tudo que diz respeito a tráfico de drogas. Lógico. Você, é dominado pelo PCC. Se a pessoa quiser traficar... Não tem concorrência. Não tem concorrência. A droga quem compra é o PCC para fazer o repasse para todos. E quem a concorrência que poderia haver foi eliminada exatamente nesse momento em que o Comando Vermelho tentava dividir aqui o mercado, é isso? Na realidade, o Comando Vermelho ele se fazia presente aqui na figura do Naldinho. Do Naldinho, né? Porque o Naldinho, ele era, muitos desconheciam, né? Mas ele era o principal abastecedor do Morro da Rocinha e do Morro do Turano. O Naldinho? O Naldinho. E tinha ligação com as Farc, a Rocinha colombiana. É uma cidade, né? Quase 300 mil habitantes. Aí a força do Naldinho. Então, por conta dessa condição de fornecedor do Morro do Turano, da Rocinha, ele estabeleceu fortes vínculos. Ele tinha como padrinho, ou tem como padrinho, fica aí a indagação, vivo ou morto, o Elias Maluco, que foi o homem que decretou a sentença de morte do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo. Eu lembro. Isso já em 2002, né? Tá durante a Copa de 2002. Entendeu? Eu lembro bem disso. Então é isso daí. A questão da glamorização é relativa. Tem autoridades que falam em glamorização, fazendo com isso um ataque à mídia, mas na realidade eles, por interesses políticos, eles querem abafar, ocultar uma situação inimaginável pela qual passamos na área da segurança pública. Como é que se reverte isso, doutor Paulo de la Rosa? Se é que isso ainda é reversível. Reversível né? Sempre, Boturão. Mas eu queria só fazer uma ilação entre o que disse o Heraldo e o que afirmou agora com muita propriedade o Eduardo.
empresa Crime Organizado S.A., a nível mundial, hoje fatura anualmente algo em torno de 1 trilhão e 700 milhões de dólares. No tráfico, na contrafação e nos outros crimes. Então estamos falando de orçamentos maiores do que, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos. São 4 trilhões de reais ano. Valores, a querida assistência, que para nós mortais, até se colocarmos no papel, 4 trilhões é uma sequência inimaginável de zeros. Daí a força do crime organizado. Então é natural que, num primeiro momento, parcelas da imprensa e parcela da sociedade valorize a figura do criminoso. Porque do dia para a noite, Geraldo, aquele menino do morro se torna o todo-poderoso do tráfico, porque se associou a uma indústria forte, pujante, em crescimento. A solução, lamentavelmente, para alguns que desacreditam na ciência, é sim ciência e paciência. Segurança pública, o combate à criminalidade, requer muito trabalho científico e requer paciência. A polícia não pode ficar atrelada aos anseios momentâneos da comunidade. Ela precisa desenvolver um trabalho cauteloso, legalista, sério, para que lá na frente, em havendo a condenação, isso seja em caráter definitivo. E a partir daí, o exemplo que deve ficar, que esse criminoso, em agindo no crime, será punido. É preciso que a comunidade, Boturão, entenda essa necessária e inarredável, não se pode afastar ideia de um trabalho científico e demorado. Porque o crime organizado não se fez, Geraldo, do dia para a noite. Eles também tiveram um processo de evolução, através do erro e acerto. A polícia, sim, tem que estar sempre à frente, mas é difícil. E é preciso que tenhamos todos, policiais e sociedade, essa compreensão da necessidade de um trabalho cada vez mais científico, cada vez mais voltado para a técnica absoluta, e sim, senhora dona de casa, senhor pai de família, nos prestigiem com a sua paciência. Entendam o trabalho policial como algo que tem um rito a ser cumprido, para que lá no fim seja eficiente e realmente reduza esse monstro chamado criminalidade. Deixa a gente sair para um rápido intervalo, mas antes sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você. Prefeitura que já instalou metade da rede para monitorar morros, que o assunto aqui é segurança. Nos próximos meses, a população residente nos morros de Santos terá mais segurança com a instalação de 16 novas câmeras de monitoramento. Os equipamentos fazem parte de um pacote de 40 câmeras do Sistema Informatizado de Monitoramento, o SIM, que vai contemplar ainda a Zona Noroeste, Intermediária e Central. Até outubro vão ser instaladas câmeras no Zé Menino, também no Marapé, Jabaquara, Nova Sintra, no São Bento, Centro, Bairro Chinês Valongo, também Pacheco, Penha Sabuó, São Jorge Caneleira, Chico de Paula, São Manuel, Rádio Clube Bom Retiro. E em todos esses locais os equipamentos estarão voltados para os morros da cidade. O break e já já a gente volta. Painel Regional Debate está de volta, não é? Nesta edição, conversando e falando e debatendo segurança pública, não é? E, claro, fazendo um foco especial no lançamento do livro aqui do nosso Eduardo Veloso, não é? Jornalista especializado na área policial, que está conosco, acompanhado do delegado Paulo de la Rosa e também do nosso Heraldo José dos Santos. O livro que o Veloso lança no próximo sábado na Pinacoteca Benedito Calixto aqui em Santos, Naldinho, uma história sem fim. O telefone segue aberto aí, 3014-5281. Você tem à sua disposição também pelas redes sociais do facebook.com/painel regional. Meu caro Eduardo Veloso, uma história sem fim, não é? Nos deixa uma interrogação no ar no seguinte sentido, não é? Se o Naldinho estivesse morto, não é? A história dele estaria definida, encerrada, sacramentada, não é? Sem debate, sem voto, morreu, acabou, não é? E deixa no ar
não sei se você vai explicar isso no livro, se você explica isso no livro, como é que você vai responder isso para a gente agora aqui, que você lança aí uma possibilidade de que ele não esteja morto. Aliás, ninguém prova que ele morreu, não é? Como também, por enquanto, ninguém o viu, ninguém o acha, ninguém o encontra, ninguém sabe dele, ninguém prova que ele não morreu, não é? Mas você deixa aí essa nebulosa situação aí e eu questiono você a respeito desse tipo. Afinal, Naldinho estaria morto ou vivo? Bom, Boturão, vestido de casamento, a gente nunca mostra antes da Antes data. da hora, claro. Antes da hora. Não vou querer que você desvende o livro. E aqui livro das a gente não pessoas, fala é. antes do lançamento. Mas o que a gente pode falar com responsabilidade, né, responsabilidade jornalística, é que realmente existe um imenso ponto de interrogação sobre o desaparecimento do Naldinho e podemos dizer e dizemos no livro que para a polícia a hipótese que boa parcela dela lançou e lança no sentido de que ele foi eliminado por desafetos do PCC é muito cômoda essa hipótese, porque uma vez ele morto, a própria polícia que aposta nessa hipótese se vê desobrigada da tarefa de encontrá-lo e prendê-lo. Agora, o livro, como uma reportagem, ele traz uma série de fatos para subsidiar o leitor, né, com as informações necessárias e nunca subestimando a capacidade do leitor que, municiado com essas informações, tenho certeza que cada qual chegará à sua conclusão. Agora, evidentemente, a gente não pode afiançar e atestar nada porque não temos materialidade, nem pela vida, nem pela morte. Muito bem. Doutor Paulo, dá para a gente ter aí alguma noção do que possa ter acontecido aí com o Naldinho, não? Com tudo isso que o Veloso escreve, com tudo que já foi colocado na mídia, ou é realmente, ou será realmente uma interrogação eterna? Porque há várias maneiras, né? Se ele não morreu, há várias maneiras dele estar por aí sem ser notado, não é? Não digo por aí aqui, em Santos, onde ele vivia, no Rio de Janeiro, onde ele tinha muito contato, enfim. Mas em algum ponto do Brasil, algum ponto da América do Sul, Estados Unidos, não sei, não é? Europa, América Central, não sei, não se sabe. Uma plástica, né? De repente ele tinha um corpo meio gordo, Naldinho, né? Meio pesadinho, né? Inclusive, pode ter feito inclusive um dos apelidos dele de era gordo, né? Gordo, né? Naldinho ou gordo. Ah, doutor, então, tem várias formas dele se disfarçar aí pelo mundo e continuar atuando, se é que realmente não foi morto pela outra grife do crime, né? Com muita propriedade, o Eduardo afirma, e tenho certeza, quando ler o livro terei essa certeza ainda mais latente, que se agirmos com responsabilidade, não podemos ter essa ou aquela certeza, porque não há materialidade. Mas há uma certeza importante. O trabalho policial é algo apaixonante. Haja vista o sucesso dos filmes policiais em Hollywood e Bollywood, a grande produtora da Índia, e em todos os lugares. Fica aqui uma importante reflexão a nós, todos, policiais e comunidade. Até quando nós vamos permitir que essa apaixonante história policial do caso Naldinho fique sem solução? É importante que a polícia continue de maneira efetiva, científica, paciente, buscando a prisão estando ele vivo. Ou reunir provas absolutamente incontestes do seu desaparecimento desse mundo dos mortais. E agora, nesse Brasil novo, esse Brasil que ha melhorado tanto, em que as pessoas têm muito mais acesso à cultura e acesso ao entretenimento, esse Brasil que hoje, Boturão, tem brasileiros viajando na Europa, na América do Sul, na Ásia, no Oriente, você, senhora, você, senhor, faça o seu trabalho importante. Na menor possibilidade de ser aquela pessoa que você avistou em qualquer lugar, seja na esquina da sua casa, na rua da sua casa, ou lá na muralha da China, num passeio seu,
colabore não só com a polícia, colabore com a comunidade. Ou seja, nesse processo importante que é sim obrigação, e nós temos consciência que é obrigação da polícia, mas é um dever de todos colaborar. Então, é uma oportunidade de participarmos desse grande filme policial. A prisão ou a constatação da morte do Naldinho. Um ser que, por conta da sua atividade, tanta gente prejudicou. Porque, embora glamourosa, embora às vezes ostentando riquezas e poder, a ação de pessoas como Naldinho, ou seja, dos criminosos, é deletéria, é nefanda, é destrutiva. O seu lar fica arrasado pela droga que esses e outros como ele, e outras como ele, levam até os nossos filhos, a nossa família. Então vamos sim, vamos aprender com o Eduardo e vamos sim, nessa onda de brasilidade que todos precisamos, de patriotismo que todos precisamos, colaborar e, em vendo o Naldinho, denunciem. Não precisa se identificar, procurem o mais cedo possível essa chama de segurança pública que a nossa região e o nosso país tanto precisa. Perfeito. Heraldo, pois não, Heraldo? Olha, se o Naldinho está vivo ou está morto, eu não sei. Agora, tem certeza que você não sabe? Eu não sei, em absoluto, direito, não sei. Heraldo. Mas o que me preocupa é que se o cidadão estiver realmente vivo, ele pode vir cobrar direito autoral do seu Veloso. E o homem é meio violento. Eu lembro que na última prisão dele, ele andou dando um supapo aí em jornalista, batendo em cameraman. Né? Você não fica preocupado com isso não, Veloso? Tentou chutar os repórteres, eu lembro disso. Olha, a gente escolheu para a nossa profissão, que é um sacerdócio, a reportagem policial, né? E desse modo a gente não pode se acovardar e nem ficar temeroso a esse tipo de coisa. Um fato é verdade. O criminoso, ele sabe muito bem separar as situações. Quando a casa cai, quando a casa está erguida e sustentada. Até mesmo no crime, existe uma ética que falta em vários setores da comunidade, na política, apenas para citar um exemplo. Mas no crime, existe uma ética muito forte. E o criminoso, ele sabe quando o policial que prende está fazendo o seu trabalho, da mesma forma que ele sabe quando o policial que o extorque não está fazendo o seu trabalho, ele sabe quando o jornalista que conta a história lastreada nos fatos está fazendo o seu trabalho, da mesma forma que o sensacionalista que cria um pavão para dar mais pontos em programa A, B ou C, no Ibope, não está fazendo o seu trabalho. Então, o criminoso, ele tem uma ética e sabe diferenciar o trabalho correto do trabalho que não é tão correto e do trabalho completamente errado. E fazendo essa diferenciação, ele vai ter uma conduta, um procedimento diferenciado para cada pessoa. Agora, no final do bloco anterior, o Paulo de la Rosa falava sobre o orçamento, não é? A grana violenta que gira aí pelo mundo afora. Você pode repetir os números? 1,7 trilhão de dólares. 1,7 trilhão de dólares. Esse dinheiro todo que o crime organizado gira aí pelo mundo é referente ao tráfico de drogas ou temos aí outras ramificações? Na verdade, a empresa Crime Organizado S.A. tem tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, armas, contrafação, na linguagem técnica, a pirataria que, lamentavelmente, nós, sociedade, acabamos comprando. O nosso camelô da esquina, o inofensivo camelô da esquina, é um dos elos de uma medonha, monstruosa corrente criminal que leva a esse inaceitável, me desculpe a emoção, porque eu sinto na pele. Não é só a senhora que está com medo de sair, de deixar que os seus filhos saiam. Eu tenho filhos, tenho netos, eu também estou preocupado. É por conta dessa postura de todos nós que a realidade está como está, Boturão. É preciso que nós, enquanto sociedade, modifiquemos a postura.
Eu acredito demais na brasileira e no brasileiro, mas eu não consigo entender aquele brasileira ou brasileiro que de manhã está reivindicando de forma legal, importante, melhor trabalho da polícia, mas à noite está cheirando cocaína. Aquele brasileiro que reclama da condição de insegurança pública e deixa de comprar um produto legal para estar por questões menores, diferença que já não é mais tão grande, comprando um produto pirata. Aquela brasileira e aquele brasileiro que por conta de interesses próprios acaba tentando evitar que trabalhos jornalísticos sérios, como é esse o caso do Eduardo, como sempre foi pautada a história do Heraldo, como a minha mulher, uma fã incondicional sua, um beijo, Cristiane, sempre acreditou no trabalho do Boturão. Outro beijo para você, Cristiane. Por conta desta... beijo por bloco para você. Por conta desta postura nossa, que na verdade, Heraldo sempre muito sensível, a alma do jornalista falando mais alto, a preocupação com a integridade física do Eduardo, e Eduardo dando um show de coragem, de intrepidez, de patriotismo, de ciência. Nós precisamos sim de um pouco mais de ação, de um pouco mais de postura enquanto comunidade. Cobrem da polícia, todo o tempo. Apontem as nossas falhas, que não são poucas. Apontem as nossas mazelas. E o façam sempre, com bastante ímpeto, com bastante vontade. Mas mudemos todos nós a nossa postura, Boturão. Não cabe mais essa postura inidônea da comunidade, porque, afinal de contas, a segurança pública, a paz e a ordem social, como diz sempre o Heraldo, é um presente que todos nós tanto almejamos. Tráfico de drogas, vamos lá, a gente tem o consumidor final, não é? Que acaba facilitando e mantendo aí o mercado ativo. Aí você vai para o tráfico de armas, aí é questão do poder, né? Poder da bandidagem, de manter o seu território, essa coisa toda. Tráfico de pessoas, as pessoas são iludidas, são enganadas, muita gente que quer galgar um degrau a mais na vida, acaba sendo iludida, indo para determinados países aí pelo mundo afora, imaginando que vão exercer algum tipo de função e acabam se prostituindo, se tornando praticamente escravos aí das pessoas que organizam isso. Tráfico de órgãos, eu não sei exatamente que tipo para onde seriam levados, que lucro isso teria, vocês podem explicar depois. A pirataria, né? A pirataria, eu lembro do Aloysio Azevedo, uma vez no Antigo, saudoso Opinião, né? Saudosíssimo. Eu cheguei a ser um dos apresentadores com muita honra do Opinião, e o Aloysio dizia que a economia brasileira, que o Brasil incentiva por si só a pirataria. Porque você vai comprar um joguinho para o seu filho, ele custa R$200. Aí você vai no pirata, paga 15. Ah, mas o pirata ele não tem a mesma durabilidade. Não tem. Você paga R$200 para um joguinho durar 5 anos. E o pirata dura 1 ano. Só que o moleque, ele vai usar aquilo 6 meses, depois ele não gosta mais, lançam outros. Ou seja, é um incentivo do próprio Estado a se fazer a pirataria. A camisa de um clube de futebol, quando o Neymar estava no Santos, custava R$200 a camisa do Neymar. Você vai no pirata, que é muito próximo de Paris, você paga R$40, R$35. Quer dizer, é um incentivo a esse tipo de coisa que acontece no Brasil. Agora, as outras questões todas, eu realmente acho que precisa ter uma guerra, né, da sociedade, como diz o Paulo de la Rosa, né, Veloso, contra isso, né? Veja bem, o Paulo de la Rosa falou em números realmente que são astronômicos. Astronômicos. E o que ilustra muito bem esses números é a penetração da maior organização criminosa do mundo em Santos. Estou falando da Ndrangheta, a maior e mais poderosa e mais temível máfia italiana. Ndrangheta. Ela recentemente teve um esquema de remessa de droga produzida no Peru, na Colômbia e na Bolívia para a Europa, Estados Unidos e também África, via Porto de Santos. Um trabalho que começou com a polícia italiana na Operação Bom Gustaio, e a coisa foi crescendo, foi evoluindo. A Polícia Federal, a partir de determinado momento, passou a realizar operações em conjunto,
e se apurou um vínculo do PCC com a Anhangrangheta. E aí a gente começa a verificar nomes de pessoas que acabaram sendo denunciadas pelo Ministério Público Federal, pessoas que convivem em nossa sociedade e que gozam de boa reputação no seio da comunidade, no seio da sociedade. Acima de qualquer suspeita, né? Acima de qualquer suspeita, e que estão envolvidas em uma situação extremamente perigosa, altamente lucrativa. E quando o Heraldo falou sobre a questão da integridade... Sim, várias profissões, né? Várias médicos, profissões, médicos, advogados, arquitetos, empresários, né? Empresários. E quando o Heraldo fala da questão da integridade, puxa vida, não seria perigoso? Se o Naldinho aparecesse hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas ficariam terrivelmente amedrontadas. Por quê? Porque são pessoas que estabeleceram vínculos comerciais e têm contas a prestar com o Naldinho. E por conta desse desaparecimento, essas contas não foram prestadas. E elas, claro que com o reaparecimento dele, seriam chamadas, seriam convocadas a uma prestação de contas e, olha, com juros e correção monetária. Com a faca no pescoço. E sem direito a recorrer ao juizado especial civil, né? No caso de algum tipo de... Sem anistia. Sem anistia, sem nada remissão. Nesse sentido. Sem remissão. Complicado. Vamos para mais um intervalo. Já já a gente continua aqui com o nosso painel regional debatista. Na porta, né? De volta ao terceiro e agora o último bloco do nosso painel debates nesta edição, que conta com o jornalista Eduardo Veloso, experiente jornalista da área policial, conta também com o delegado Paulo de la Rosa e o nosso Heraldo José dos Santos, lembrando sempre que o Veloso está lançando um livro, Naldinho, uma história sem fim, agora no próximo sábado, na Pinacoteca Benedito Calixto. Que horas é o lançamento, Veloso? Sábado agora é a partir das 17h30 até umas 8h30 da noite. Das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite, o Veloso estará lá lançando o seu livro e autografando para o pessoal que evidentemente tiver interesse. Com certeza a gente vai ter muita gente lá na Pinacoteca, não é? Bom, o Heraldo me lembrou há pouco aqui, a gente estava discutindo durante o intervalo, não é, que o Senado está debatendo a possibilidade da liberação da maconha no Brasil, não é? Era uma tese que foi defendida muitas vezes pelo ex-presidente, ex-senador Fernando Henrique Cardoso, não é? Eu não sei o que você acha, Veloso? Eu sou contrário. Eu acho que a legalização, né, da maconha seria o atestado de incompetência das autoridades, né, públicas, no sentido de reprimir e prevenir, né? Porque muito se fala em repressão, mas há de se falar também, e muito mais até, em prevenção, né? E a prevenção ela começa dentro de casa, no lar, passando pela escola, mas a família tem o papel principal, primordial e inicial, né, de prevenção. Depois passando pela escola, depois pelas autoridades. E legalizar, eu acho que na realidade assumir uma incompetência no sentido de resolver adequadamente essa questão. Vemos aí vários países onde a droga foi legalizada, liberada, e as experiências não foram realmente satisfatórias. Esse assunto vem à tona mais recentemente por conta da decisão recente do governo uruguaio, mas não há de se comparar a população do Uruguai com a população do Brasil, né? Acho que a população inteira do Uruguai não chega à população do estado de São Paulo. Dobro, a população inteira do Uruguai me parece que chega a 4 milhões de habitantes, qualquer coisa assim. Então não chega, quer dizer, é menos que um terço. Duas vezes a Baixada Santista. Então não é parâmetro, né, para se comparar. Realmente eu sou terminantemente contra. Doutor Paulo, e aí? Quem me conhece um pouco sabe que o que eu vou dizer agora é até interessante, porque se há algo que eu não sou, com esse peso, é uma pessoa em cima do muro, derrubaria o muro. Mas eu realmente não consigo me posicionar se sou a favor ou contra. Mas eu tenho algo bem claro. Para que nós tenhamos direitos, nós precisamos, primordialmente e anteriormente, estabelecer muito claro quais são os nossos deveres. O sujeito
fazer uso da maconha sem o conhecimento dos malefícios que ela traz, não só na questão salutar, eu digo nas implicações de ordem legal, na destruição de ordem emocional, da destruição de ordem neuronal que ela acarreta, me parece bastante temerário. Então há sim que se discutir qualquer tipo de legalização, porque eu abraço sempre a teoria que leis, o número excessivo de leis, cada vez mais leis e cada vez mais pesadas, cada vez mais repressivas, também não trouxe solução nenhuma à questão da segurança pública. Porque quando nós criamos a lei dos crimes hediondos, acreditaram alguns que os crimes hediondos, Boturão, desapareceriam. E qual foi o resultado prático? Eles aumentaram. Assim querem fazer com a redução da maioridade penal. Acreditando alguns que em reduzindo a maioridade penal, a criminalidade diminuirá. Mas o passado prova que não é assim que funciona. Então, quem sabe a legalização da maconha vem acompanhada da necessária informação, da necessária conscientização da sociedade do uso, se entender autorizado, consciente. Porque segurança pública não se faz, querida assistência, com legislação. Segurança pública se faz com postura. Quando mudarmos a postura de todos nós, a criminalidade vai se acovardar. O processo tão temido por aqueles corajosos como Eduardo, Heraldo e Boturão e outros tantos que se envolvem no combate à questão da insegurança pública, vai inverter. Nós, enquanto sociedade irmanada, consciente, vamos ser a maioria forte, a maioria que ensina, que norteia, e eles sim, os déspotas, os facínoras, os monstros que vão se acovardar. Então, lamentavelmente, eu espero que antes que tenhamos decisão pela legalização ou não, tenhamos a necessária conscientização para que se estabeleça, em definitivo, no lar daquele filho do rico que usa maconha e no lar do filho do pobre que usa maconha, a maconha seja usada a partir da conscientização. Sempre, sempre, sempre buscando o bem-estar, não só daquele que usa, a coletividade em primeiro lugar. Heraldo é contra também a legalização, né? Ah, com certeza. Não, é droga, maconha é droga. E o usuário de droga, ele foge do seu estado anímico normal. E não dá para separar o viciado, aquele usuário de droga, da criminalidade. É um estímulo para a criminalidade. E penso também como Veloso. Se o combate está fraco, não está resolvendo o ataque às drogas, que se invista mais na prevenção também. Agora, só por causa disso, de não resultados satisfatórios, daí a legalizar, abrir, liberar geral? Não, sou o contrário. Aliás, ela já está liberada. Se dá um passeio aí pela praia, está todo mundo fumando maconha. As escâncaras. O Adel da Ponta da Praia diz assim, sobre as câmeras compradas, minha sugestão teriam que ter em todas as praças e monitorados pela Guarda e pela Polícia Militar. É sim, delegado? Como é o nome? Desculpe, eu não... Adel. Como? Adel. Adel, meus parabéns. É exatamente isso que nós todos sonhamos. E essa participação da sociedade que eu falo tanto, ao lado da ciência. Monitoramento, sim. Todos nós, a todo tempo, sendo fiscalizados de alguma forma. Para que todos nós, a todo tempo, nos comportemos de acordo com o senso comum. Porque a lei busca isso, o senso comum. É muito importante e muito feliz a sua abordagem. Precisamos, sim, melhorar cada vez mais esse monitoramento, fazer com que esse monitoramento alcance não só a orla da praia, onde está o milionário, que esse monitoramento alcance o recôndito mais escondido da cidade, para que todos, ricos, pobres, classe média, tenhamos o orgulho de dizer que somos da sociedade santista, da sociedade brasileira. Um comportamento, uma postura outra que, lamentavelmente, nem ricos e nem pobres têm hoje. Fábio Pierre, eu não sei se é o delegado, imagino que seja, né? Se for, um abraço, obrigado por estar com a gente também. Veloso, não do jornalista, sim da pessoa Veloso, o que você acha do Naldinho, se o Naldinho está vivo ou morto? Manda um abraço para o De La Rosa, que foi aluno de academia de polícia junto com você. Bom, você já respondeu aqui, né? Na sua
a sua opinião a respeito dessa situação, né, Veloso? Só para responder ao Fábio. Para não deixar o Fábio Pierre, que está com a cabeça inchada desde domingo, inchada, eu, sinceramente, eu não posso afiançar se o Naldinho está vivo ou morto. Agora, o Peixe ficou realmente meio sepultado desde o último domingo. Não sei por que você está dizendo isso. Ficou um pouquinho sepultado, mas... Porque no coração mas pode ressurgir. Ainda há tempo para ressurgir. Bate um coração corintiano, mesmo que aqui reside. Torcedor corintiano e torcedor brasileiro tem que parabenizar o Robinho. Porque isso é minoria hoje, Boturão. Na 14ª ou 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, surgiu o futebol no Campeonato Brasileiro. Só tem um jogador de futebol no Brasil hoje. Chama-se Robinho. Pelo menos se viu futebol no domingo passado na Vila Belmiro. Olha, antes de seguir com as perguntas... Boturão, você é minoria na mesa hoje. Eu sou minoria, não tem problema nenhum. Somos um bando de loucos corintianos. Aqui tem os nossos câmeras, todos santistas. O jogo de domingo, o resumo é prático, né? É um craque em campo contra um esquadrão de craques. 20 contra 21 iguais. 21 iguais. Futebol que é bom, só um jogou. Foi ele. Então eu queria saber o seguinte: Dilma Rousseff sancionou, não é, recentemente, a lei do armamento da Guarda Municipal em todo o Brasil, né? Isso é bom ou ruim, Veloso? Olha, é uma questão que tem que ser muito discutida. Eu acho o seguinte: atualmente, as guardas municipais, em geral, elas têm desenvolvido um papel de, não só de guarda municipal, que tem como missão precípua guardar e zelar pelos próprios municipais, mas de policiamento ostensivo, né? Ostensivo e preventivo. Tanto é que a própria população, às vezes, se depara com uma viatura da Guarda Municipal, com um guarda municipal a pé e solicita apoio, auxílio para coibir um roubo que acabara de ocorrer naquele momento. Então, por esse aspecto, eu acho positiva essa sanção aí da presidente, no sentido de possibilitar o armamento das guardas. Só que o que nós verificamos na prática é que, para que essa medida seja efetivamente colocada em prática, as guardas, de uma forma em geral, elas teriam que passar por um processo muito grande de reciclagem, de treinamento, para poderem portar as armas. Muito bem, acho que o Paulo Della Rosa deve pensar da mesma maneira, e eu queria emendar perguntando o seguinte: não vai se criar, assim, as polícias municipais? Eu sou totalmente contra. Você é contra? Sou contrário. Nós não precisamos de mais armas na polícia. Nós não precisamos de mais leis mais duras, posicionamento policial mais ostensivo, violento, a arma, o policial ainda mais armado. Nós precisamos mudar no organismo policial, falo sim, na polícia, nas polícias e na sociedade, a postura, Boturão. Quando um policial japonês levanta sua mão direita com uma luva branca, a sociedade se comporta exatamente como não se comporta quando um policial brasileiro levanta um rifle, uma calibre 12. A questão não está na arma, está na postura, quer da polícia, quer da sociedade. Essa falsa ilusão que os governantes, inclusive, nos vendem, de que quanto mais viaturas, mais armas, leis mais duras, a criminalidade vai se acovardar, não é verdade. A criminalidade se acovardará quando a polícia for mais técnica, tiver mais ciência no exercício do seu mistério, do seu sacrossanto mistério, que é defender a comunidade. E que comunidade e polícia tenham paciência, porque o trabalho não se faz no imediatismo, o trabalho se faz ao longo do tempo, por todo o tempo. A população já está saturada, doutor. Já está pedindo muita paciência aí. Pois eu peço mais paciência. A paciência que é o único caminho em Tem 6 milhões de armas na mão dos inimigos, doutor. Perfeitamente. E vamos colocar mais armas nas mãos dos policiais para que, novamente, outros policiais venham a se corromper ou venham a ser assassinados. E essas armas, como são as armas que a comunidade compra para se resguardar e deixa no porta-luva do carro e esquece no banco do cinema,
porque a velocidade de reação, Boturão, é importante que se saiba. Eu, se estivesse armado aqui e um bandido entrasse armado aqui, por mais hábil que fosse, não é meu caso, porque eu sou um homem limitado, mas por mais hábil que fosse no manuseio da arma, não teria tempo de reação para reagir, há tempo de evitar que ele me baleasse. Então não se pode vender soluções imediatistas que são momentaneamente queridas, porque o efeito é esse. As leis já endureceram, existe policiamento armado e razoavelmente armado no estado de São Paulo, e ainda assim, senhora dona de casa, senhora trabalhadora, mãe, avó, filha, você se sente segura hoje? Não. Nós precisamos sim modificar a essência, a filosofia do combate à segurança pública, que é feito, repito, à exaustão, com ciência e paciência. Eduardo Veloso, estamos fechando aqui o painel debate. Queria agradecer a sua presença, cumprimentar pelo livro e desejar sucesso, que você volte aqui mais vezes para participar com a gente, mesmo sem ter um motivo especial como o lançamento do livro, viu? Valeu, obrigado. Eu é que agradeço, Boturão, pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Paulo de la Rosa, é um prazer recebê-lo. Espero também que volte em outras oportunidades para a gente debater e discutir com mais profundidade a segurança pública. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, Boturão. Eu não tinha ideia que estaria cercado de pessoas que querem tão bem. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Heraldo, valeu. Valeu, Heraldo. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Obrigado a você que acompanhou a gente. Painel Debate sempre no ar de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e um pouco mais na frente, depois do JB, a gente tem sempre o painel regional com você. Tchau.